Então, esse texto de Hebreus 11, 7, nós podemos ler um pouquinho antes. Versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele se torna galardoador do que se busca. Então, você precisa crer que Deus existe, que Ele é fiel, que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é o único Deus maravilhoso, cheio de amor, que deu prova para você, tendo resolvido o nosso problema eterno de separação, e Ele se torna galardoador daqueles que buscam a Ele e seguem a Ele. Então, o galardão e a recompensa e a bênção de andar com Deus está restrito àqueles que buscam diligentemente a Deus. Então, a nós foi dado um presente da vida eterna e da vida com Deus, e o potencial de fazer isso crescer à medida que nós buscamos mais e mais e mais a Deus. E um exemplo de vida foi pela fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha o que ele disse. Ele escolheu Deus e condenou o mundo. Eu falei assim: eu fico com Deus. E entrou para dentro da arca, pela fé, e ele fez algo. Então, te coloca, meu irmão, na pele de Noé. Deus visitou a Noé porque ele achou um homem íntegro, justo, que andava com Deus, e Noé achou graça. E Deus liberou uma informação para ele, que ninguém estava vendo. Vem problema. Porque Deus estava analisando o estado do mundo, diz corrupção, engano, violência. Ele diz assim, encheu as narinas de Deus. Foi até o limite. Ele diz assim: eu vou ter que resolver esse assunto. Recriar o mundo. Tal a maldade do mundo. E aí ele olha e enxerga um homem. E Noé achou graça diante de Deus. Ele viu potencial num homem que era justo, que ele não estava sendo afetado pela violência e pela corrupção do mundo. Ele estava andando com Deus, mesmo no pior cenário. Havia uma disposição, um temor de Deus nesse homem, que apesar de toda a pressão, ele continuava fiel a Deus. Ele falou assim: essa pessoa vai levar adiante meus propósitos. Ele diz assim: Noé, aí Deus olha e compartilha com Noé: Noé, vai chover e vai causar uma destruição enorme. E eu quero que tu faça uma arca e eu vou te dar todos os detalhes. Para mim, meu irmão, para mim, é tocante o fato de Noé ter dito: sim, não te preocupa, eu vou fazer, e vou fazer até o fim. O que faz um homem vivendo num cenário, receber uma ação de Deus, fazer algo totalmente contrário ao que todo mundo está fazendo? O esforço de vida dele era construir algo, por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus e ele segue fazendo até o final. O que faz, meu irmão, no cenário, e a Bíblia fala que os dias da volta de Cristo são os dias que nem de Noé. Como foi nos dias de Noé, Jesus disse. As pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, fazendo seus planos, e a arca fechou. Algumas pessoas estavam sintonizadas e sincronizadas com o calendário de Deus, estavam se preparando. A Bíblia fala assim que Noé construiu a arca, estava montando tudo, botou as crianças para dentro, botou os bichinhos para cá, e aí a porta fechou e a chuva veio. Totalmente sincronizado. Por isso que eu creio que quem anda com Deus e quem ouve a voz de Deus, ele não precisa se preocupar em sair correndo para resolver, porque você está no sincronismo de Deus, que quando a obra estiver pronta e a porta fechar, a chuva vai cair. Deus não vai mandar chuva se a arca não estiver pronta.
Deus vai cuidar da sua igreja. Deus vai cuidar da sua igreja se ela diligentemente quiser andar com Deus e discernir o que está acontecendo. Então Noé andava com Deus e construiu uma arca, a salvação de sua casa, pela fé. E meu irmão, pela fé, essa palavrinha que diz ali, pela fé, significa que Deus falou com ele e ele acreditou. Ele acreditou. Então vamos abrir agora nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Nós vivemos em cima das palavras de Deus. Essa é a realidade. Vive a tua vida em cima do que Deus tem falado com você. E, meu irmão, do que Deus tem falado, não só o que Deus falou 20 anos atrás, mas ontem, hoje, o que Deus está falando. Vive e combate o combate, porque você vai ter resistência de viver pela fé nessa hora. Porque imagina Noé construindo uma arca e as pessoas, e a Bíblia fala que as pessoas diziam assim, e Noé? E aí como é que está a arca, Noé? Está boa a arca, né, Noé? Chuvinha, não vi chuva nenhuma, Noé. Noé, como está a arca, Noé? Botou toda a tua poupança na arca, Noé? Ah, e agora o que tu vai fazer, Noé? Está cansadinho, né, Noé? Ô, Noé, vamos jogar bola, Noé? Vamos passear, Noé? Você não tem tempo, tem que construir a arca. Ô, Noé, vamos se divertir, Noé? Larga isso aí, Noé. De repente Deus não falou contigo, Noé. De repente tu estava sonhando, tu comeu pizza, alguma coisa assim. Noé, não era... Noé, já está bom assim, Noé. Já tem uma canoa pronta. Já está bom, Noé. Não, eu tenho um modelo que eu tenho que terminar. Eu tenho um modelo, Deus me mostrou um modelo, tem que terminar assim. Não é o que eu quero. Noé, quem sabe o seguinte, faz um carro híbrido, que dá para andar na terra e na água, porque daí tu vai ser mais polivalente. Porque se a chuva cair, você faz assim, aí você vai alterando o projeto, porque a pressão é enorme, as pessoas debocham de você. As pessoas debocham de você. As pessoas debocham das pessoas que andam pela fé. Elas riem, elas ridicularizam. Elas dizem, nós estamos no século 21. Mas Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. O critério e o parâmetro de Deus é o mesmo sempre. Amém? Então, o que Noé sofreu naquela época, todo mundo que quer andar pela fé vai sofrer deboche, vai sofrer desprezo, não é bem assim, tarará, onde está? Eles falaram para Jesus, onde está o teu Deus? Desce da cruz se tu é Deus mesmo. Amém. E Jesus diz, eu não posso descer da cruz, eu não posso terminar o barco pela metade, porque eu tenho um projeto de Deus na minha vida, eu tenho que completar a carreira, e eu não vou descer da cruz porque faz parte do projeto. Pressão dos religiosos, pressão de família, pressão de tudo que é lado, pressão de todo é lado. E Noé foi fiel. Então, quando Paulo fala para Timóteo, combate o combate da fé, é isso. Andar pela fé, fazer o que Deus manda, requer músculo, requer força, requer visão, requer disciplina, determinação. Requer a obra de Deus, não é por força e não é por poder, é pelo Espírito de Deus. Amém. E aí ele diz assim, 2 critérios, mantendo fé e a boa consciência. 2 coisas, ele diz. E eu introduzi o assunto do domingo passado, e eu queria dizer, 2 coisas você precisa nessa hora. Fé e boa consciência. 2 coisas. 2 coisas mesmo. É a maneira que você vai conseguir combater o teu combate, resistir à pressão e terminar a carreira. Fé. Mantenha a fé. Mantém a fé. Completei a carreira, guardei a fé. Eu fui fiel
a visão que eu tive. Saulo teve aquela visão no caminho para Damasco, eu fui fiel ao meu chamado até o fim. Mantenha a fé, mantém fome pela palavra de Deus. Fé só vem pela pregação da palavra de Deus. Fé não vem. Amém. Por você ler um livro em casa. Fé vem pela pregação da palavra de Deus. A Bíblia fala a pregação da palavra de Cristo. Fé é inspirada, assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Então você mantém a fé, o que Deus falou com você, você resiste, você opera, você anda pela fé e você se alimenta da verdade continuamente. Fé vem de ouvir a palavra de Deus. Amém. Só que Paulo põe ele quase que põe no mesmo nível, no mesmo patamar, diz, e a boa consciência, porque alguns, tendo negado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha o que ele está dizendo, se você não tem uma boa consciência, ela pode afetar a tua fé, e no final, fazer você desviar da fé. Então ele diz, é importante você ter fé e boa consciência. Fé e boa consciência. Amém? Então tem a consciência, a má consciência e a boa consciência. Estamos bem até aqui? Eu tinha um colega, e eu queria ilustrar meu ponto da seguinte maneira. Como uma criança sai do estado de ser um bebezinho e se torna um homem maduro, forte, saudável, inteligente, amém, cheio de sabedoria. Como ele parte de um estado de bebê e vira um homem forte, saudável, determinado, sábio, inteligente. Como ele chega nesse ponto? São duas coisas mais importantes que você tem que fazer, que acontece com as crianças. Comida boa e um cocô bom. São duas coisas. O que você acha que é a tua consciência? É o teu intestino? É o que você deixa ficar e o que você deixa sair? Eu tinha um colega meu, que ele tinha casado recentemente, nós estávamos começando junto no banco lá, trabalhando, e ele anunciou, a esposa estava grávida, aí ficou sabendo que tinha trigêmeos. Na primeira, ganhou 3 na primeira. E ele chegava no banco lá, de manhã cedo, e ele perguntava, como é que está a coisa? A minha casa é uma fábrica de cocô. Essa é a descrição que ele dava. É um bom título para a pregação de hoje. A minha casa virou uma fábrica de cocô. Porque quando um termina, o outro continua. E quando esse termina, o outro começa. E quando esse termina, o primeiro volta. Então, olha o que acontece. Você precisa dar alimento sólido para a pessoa crescer e o sistema digestivo precisa funcionar, porque ele quer jogar fora o que é ruim e reter o que é bom. É impressionante, meu irmão, é impressionante o que o nosso aparelho digestivo faz. As nossas entranhas, o nosso ventre, o nosso homem interior é uma das áreas mais, é aqui que está, disso aqui depende do nosso sistema imunológico. Entra coisas na nossa boca, e esse cara aqui, no momento que você enxerga uma comida e já sente o cheiro, e você começa a salivar, porque você vai botar na boca, isso aqui já está trabalhando.
ele já está se preparando, liberando ácidos para trabalhar e fazer e acontecer. Então, olha o que acontece. Ele foi criado por Deus para ingerir comida, processar essa comida, identificar as coisas boas. Então, olha só, meu irmão, ele identifica vitaminas, ele identifica nutrientes, ele identifica coisas e ele desloca para cada parte do corpo, fortalece, e o que sobrar ele deposita num troço, e como Jesus diz, vai para um lugar escuso. Jesus disse. Jesus, quando foi questionado sobre lavar a mão para comer, ele disse assim, não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai. E sabe o que ele está dizendo? É o que entrou e ficou e não saiu. É isso que contamina. Porque ele diz assim, quando você come, ele desce para o teu ventre, ele desce para o ventre, e depois ele vai para o lugar escuso. Mas o que sai do coração, isso contamina. O que ele está dizendo? Tem certas coisas que entraram no teu sistema que não saíram como deveriam ter saído, através de perdão, de arrependimento, que ficaram lá. E essas coisas, ventre preso, é o que contamina as pessoas. Um sistema digestivo não funcionando contamina as pessoas. Então eu queria que você entendesse, a nossa consciência é o nosso sistema digestivo, espiritual, mental. Então como nós funcionamos hoje em dia? O inimigo veio roubar, matar e destruir. Ele já está, como nós temos dito, ele já está roubando, já está matando e destruindo. O que ele faz para que você entregue de bom grado tua saúde, tudo que você tem, tua devoção, o que ele faz? Ele destrói o teu sistema imunológico e destrói a tua consciência. Do que é certo e errado. Dos grandes danos, as pessoas dizem, são dados que é dado. Um dos países, falam desse país, grande país, países mais não saudáveis do planeta, com um orçamento enorme para a área de saúde, planos de saúde extremamente caros, porque a ênfase é medicamentos e cirurgia, e esqueceram do ambiente alimentar. Então, o que acontece, meu irmão? O inimigo achou uma maneira de jogar para dentro do teu coração, para dentro da tua mente, para dentro das tuas emoções e para dentro do teu corpo, coisas que alteram, desequilibram o teu sistema digestivo e causam dependência. Então, uma das coisas que nós estamos percebendo, que o inimigo tem dois alvos. Ele quer afetar o teu cérebro e quer afetar o teu... Isso na área de comida, na área de remédio, o cérebro e o aparelho digestivo. Puf! Ele bloqueia, ele não, você não sabe mais o que é o que entra. E é isso que acontece. Tem certas comidas que entram no nosso sistema que ele não sabe o que é, ele não sabe o que identificar. Porque Deus criou isso aqui, é que nem aqueles brincadeiros de quebra-cabeça, dois iguais, né? É assim, liga, conecta, 2 pontos. Comida que Deus criou, corpo identifica. Comida que Deus não criou, que entrou aqui, o corpo fica confuso. Ele dá um tilt. O que nós estamos comendo hoje em dia? Só coisas que Deus não criou, comida processada e etc. Tal. Ele está dando um tilt aqui. Química sendo jogada para dentro de nós, cérebro e aparelho digestivo. O que faz de nós? Dependentes e desequilibrados. Sabe para quê? Ele diminui o nosso ritmo, nós ficamos cansados, nós não temos força, nós precisamos de mais remédio e a nossa cabeça não pensa direito. Nós perdemos o fio de olhar uma situação, isso é certo, isso é errado. Porque nós estamos alimentando o nosso espírito
a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo com comida que não é comida. É comida que esse mundo tem dado, que a religião, o sistema e a indústria têm colocado dentro de nós. Então faz sentido isso para os irmãos? Então Jesus diz assim, o que é que contamina as pessoas? Não é lavar a mão, porque o que ele está dizendo? Se você não lavar a mão, olha o que ele está dizendo, se você não lavar a mão para comer, vai vir coisas que podem contaminar, mas ele diz assim, o teu sistema digestivo vai tomar conta disso. Ele vai livrar o que é bom, o que não é bom, ele vai jogar para fora. Vocês, ao invés de ficar, e ele está dizendo para os religiosos, ao invés de vocês ficar preocupando que eu não estou lavando a mão, vocês deviam estar preocupando com o lixo espiritual que vocês estão acumulando e deixando dentro de vocês, que estão fazendo vocês viverem uma vida e escolhendo adultério, mentira, engano, e vocês estão vivendo na carne. O que acontece quando você come a comida errada? O teu senso, os sentidos se embotam e você agora escolhe uma coisa que não é de Deus ao invés de escolher a coisa de Deus. Porque você perdeu, estragou o teu sistema de escolha. Que o sistema digestivo, ele pega um alimento, ele disseca ele diz assim, isso é bom, isso é ruim, isso vai para cá, isso vai para lá. Isso se chama discernimento. Discernimento. E olha o que acontece, nós temos a expressão aquela, eu tive um intuito, é algo aqui de dentro, eu tive uma intuição do que é certo e errado, lá dentro, do seu interior fluirão rios de água, é lá onde está a essência da nossa vida. Então um bebê saudável, ele tem que se alimentar bem, duas coisas, mantendo a fé e a boa consciência. Ele tem que comer bem e tem que estar funcionando o digestivo dele para dizer assim, isso é ruim, vai embora, isso aqui fica, isso aqui vai embora, isso aqui fica, isso aqui vai embora. E ele começa a crescer. Aonde? Da comida que ele come. Ele só cresce se ele botar comida para dentro. Você só cresce se você ouvir a palavra de Deus pregada para você, senão você não cresce. Só existe a possibilidade de crescimento espiritual sob a pregação da palavra de Deus, que é alimento, a Bíblia fala que é alimento para o nosso espírito. Puf. E o outro lado é, o sistema digestivo tem que estar funcionando para você, se por acaso alguém pecar, se por acaso entrar no teu sistema, do teu discernimento, dizer assim, eu não vou comer esse tipo de comida, ou eu vou comer. Se escapar alguma coisa, você tem o teu aparelho digestivo aqui dentro que vai fazer o serviço. O aparelho digestivo, ele é feito para aquelas coisas que você não consegue, pelo teu discernimento natural, saber. Isso aqui é uma porcaria, não vou botar para dentro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos botando para dentro qualquer negócio hoje em dia. Sabendo que isso vai causar mal para você. Você bebe certas coisas sabendo que aquilo ali vai causar um dano, mas você bebe com alegria. Por quê? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Você ingere algo crendo que o teu sistema digestivo vai resolver. Só que ele está extremamente sobrecarregado de tanto lixo que nós temos colocado para dentro. Então, olha como o inimigo faz. O inimigo, ele mexe lá dentro do nosso coração, da nossa mente, nosso espírito, nosso corpo. Ele injeta coisas dentro de nós. Ele estraga o conceito de Deus. E aí o que acontece? Você não sabe mais o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E você aceita qualquer negócio. Faro, cheiro, discernimento. Aí o que acontece? Ele pode fazer qualquer coisa para você que você aceita. Ah, que bom. E aí Jesus entra dizendo, renova a tua mente, curando o nosso interior, restaurando a nossa vida. Então, é uma vida contínua que nós estamos vivendo, desse combate da fé. E que você precisa ter as duas coisas.
Se você quiser crescer e amadurecer e ficar forte, você precisa comer comida regularmente. A pregação da palavra de Deus. E um sistema imunológico, um sistema digestivo, melhor dizendo, funcionando bem. Amém? Paulo conversa com alguns da igreja, que ele diz assim, não se preocupa se a comida que você está comendo é sacrificada ao ídolo. Ele está dizendo assim, alguns na igreja de Corinto estavam preocupados, tá, mas a comida é sacrificada ao ídolo, eu vou comer essa comida? Aí ele falou assim, Deus criou, Deus que criou essa comida. Olha o que ele diz, Deus é muito maior que esses deuses, está em 1 Coríntios 8, Deus é muito maior que esses deuses que eles estão consagrando a comida, foi Deus que criou a comida. Não vai ser um Deus que não é Deus que vai estragar a comida pela consagração, então você come. Mas, para não afetar a consciência do fraco, ou que aquela pessoa que tem um aparelho digestivo fraco, não come na frente deles, porque ele vai ser induzido a comer comida sacrificada. Ele vai discernir a situação e vai dizer assim, olha só, Paulo está comendo comida dos ídolos. E ele não vai conseguir processar o assunto corretamente. Mas você que é maduro, ele vai dizer assim, eu não vou deixar de comer uma comida que Deus criou só porque algum gaiato aí jogou uma praga em cima da comida e achar que agora pode mudar. Deus criou esse alimento, e aí ele diz algo. Toda a comida recebida com ações de graças é santificada, o que seja que for, e aí você come. Mas ele traz a lembrança, a consciência da pessoa fraca. Ou seja, tem a consciência fraca da pessoa que diz assim, ele está comendo comida dos ídolos. E aí Paulo diz, em nome do amor, não come, pelo menos não come na frente das pessoas, ou não come, porque ela vai ser induzida, só que ela é fraca. A pessoa é fraca, ela não tem... O que ela tem? Ela não tem discernimento do certo e errado. Então aí vem a consciência. Você percebe a consciência está operando? Ela não conseguiu enxergar a situação. Olha o que Paulo está dizendo. Pessoal, vamos ser grande. Porque e Deus faz uma salada criada por Deus, alimento saudável, orgânico, bom. Aí vem alguém, pega aquilo ali e usa para os ídolos. Deus é muito maior que esses negócios. Acho que eles vão mexer em alguma coisa. Eu falei assim, eu vou orar, abençoar essa comida, estou pouco ligando. Não tem efeito nenhum. Por quê? Porque ele pensa como alguém que discerne as coisas de Deus corretamente. Ele pode comer. Mas aí você olha outros textos que dizem assim, se você não acredita, tudo que você faz tem que ser pela fé. Se você não crê no que você faz, então não faz. Essa é a tua consciência trabalhando na tua vida. Lucas 2. Quando o teu cérebro e o teu aparelho digestivo tiver sido destruído, você é bem fácil de ser enganado pelo sistema. E é por isso que nós vemos um ataque nessas comidas processadas, essa área química, porque ele ataca o cérebro, o sistema que no momento que você estragou o teu sistema digestivo, o teu cérebro não pensa direito, você engole qualquer negócio, achando que é bom. E o alvo de tudo isso que nós estamos vendo é afetar o nosso sistema imunológico, a nossa capacidade de nos defendermos. Lucas 2. Estamos bem até aqui? Então eu queria que você guardasse essas duas coisas. Meus irmãos, isso é sério para o momento que nós vivemos. Você precisa se alimentar e precisa ter uma consciência bem clara do que está acontecendo nessa hora. Tem que ter a capacidade de discernir o que está acontecendo. Para não deixar entrar coisa que não deve entrar no teu coração. Lucas 2 fala de Jesus.
Versículo 40, crescia o menino e se fortalecia. Lembra, ele era bebê, Jesus era uma criança. Aqui ele está dizendo, crescia o menino, ele já está menino aqui. 12 anos. Lembra que ele estava sendo dedicado, 12 anos, já passou? Ele estava crescendo, se fortalecendo, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então você percebe, o menino Jesus, ele estava se alimentando, ele estava estudando, ele estava lendo, ele estava crescendo. Espírito, alma e corpo, sendo alimentado fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, crescendo, se fortalecendo, cheio da graça de Deus. E um parênteses aqui, quando as pessoas dizem assim, mas então, se a gente recebe com ações de graça, o alimento é santificado. Não, o texto foi escrito quando não havia essa comida processada, era só comida boa que tinha na época. O texto está dizendo que ele consagra o fato de ter sido dedicado ao ídolo, não comer essas porcarias que tudo que nós estamos comendo. Eu vou comer tudo isso aqui que é ruim e vou orar e Deus vai transformar. Não, isso você já sabe que é ruim, você não devia estar comendo. Ou seja, você não devia estar nem deixando entrar, porque isso é uma coisa óbvia. Amém? Amém? Então, o texto, e nós podemos jogar texto com texto e abençoar certas coisas, quando diz, não, o texto não tem nada a ver, a comida na época era comida boa. O ponto e a questão era, essa comida foi orada para os demônios, mas ela continua sendo uma comida saudável. Então ele atingiu 12 anos, versículo 42. Versículo 46. Jesus com 12 anos, conversando com doutores da lei, meus irmãos. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Uma criança de 12 anos estava conversando, interrogando, lidando com doutores da lei. O que é isso? Porque ele era um nenê superdotado? Não, porque ele não estava botando lixo para dentro, só botando coisas divinas. Por que intelectualmente hoje nós estamos sendo, de alguma maneira, atrasados porque nós estamos botando lixo para dentro? O nosso sistema digestivo mental está recebendo tudo o que não deveria estar comendo, ao invés de estar crescendo em inteligência e conhecimento das coisas de Deus, amém, de coisas práticas da vida, uma tarefa, um trabalho a ser feito. Nós estamos sendo dopados mentalmente. Jesus, a Bíblia fala, todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência. Olha o que estão falando de Jesus, do menino de 12 anos. Esse menino é inteligente. Qual é a diferença? Jesus é o nosso alvo. Qual é a diferença? É que o que estava entrando na vida dele era bem seletivo e selecionado. É só isso. Ele estava sendo forjado e treinado, espírito, alma e corpo. O que estava funcionando? Fé e a boa consciência, o aparelho digestivo dos pais, da mãe, deles mesmo, do sistema onde ele estava sendo protegido, forjado, para se alimentar das coisas. Amém. E tudo que era ruim, versículo 52, e crescia Jesus em estatura, em sabedoria, estatura e graça. Então ele crescia em estatura também, ele ficava grande. E o meu último texto, 1 Coríntios 2, e aí a gente vai tentar concluir. Tudo bem até aí, meu irmão? Então olha Jesus, o menino Jesus, crescendo em estatura, sabedoria, graça, inteligência. Por quê? Porque ele estava sendo alimentado corretamente. É a única maneira de você crescer. Como você vai ver os nossos filhos maduros, amadurecidos, sábios, inteligentes, desenvolvidos para liderar, para comandar uma casa, porque eles estão se alimentando da verdade, alimentando das coisas de Deus.
Então, o que nós vemos? Nós vemos as universidades sendo inundadas com lixo para afetar a tua inteligência e o engano. Nós vemos comida, nós vemos TV, nós vemos mídia, nós vemos médicos, nós vemos todo um sistema. O que o sistema está jogando lixo dentro de nós? Mas Noé andava com Deus. No meio dessa geração, ele vivia retamente, ele não se deixava contaminar. Então nós vamos ter que fazer uma escolha na nossa vida. 1 Coríntios 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um plano. Amém? Deus é bom e tem um plano para a minha vida. Amém? Deus é bom, Ele é fiel e tem um plano para a minha vida. Ok? Aí ele diz assim, mas Deus revela essas coisas pelo Espírito. Até mesmo as profundezas de Deus. Nós estamos falando agora, Paulo começa a descrever as profundezas de Deus. No versículo 11 ele começa a dizer, senão o próprio Espírito dele, assim também as coisas de Deus, nós estamos falando das coisas de Deus, as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo? Olha o que ele está dizendo, nós não recebemos o Espírito do sistema desse mundo. Mas nós estamos sob a influência do Espírito de Deus para que você conheça o que por Deus foi dado. Então nós temos duas influências, dois espíritos tentando nos influenciar. Versículo 14. Versículo 13, continuando. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O que isso significa? Quando Deus visita o homem natural e diz que vai chover e diz para preparar uma arca, o homem natural não vai fazer. É isso que ele está dizendo. As coisas do Espírito ele não aceita. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. E o que ele está dizendo? De novo, nós tentando não espiritualizar, porque é uma das maneiras que o inimigo faz, ele espiritualiza as Escrituras e nos torna incapazes de viver o nosso dia a dia. O que a palavra de Deus está dando, se o nosso sistema está corrompido e a gente não discerne as coisas de Deus, nós não vamos ouvir a voz de Deus para tomar decisões práticas na nossa vida. É isso que ele está dizendo. As decisões que nós estamos tomando são decisões enganosas. É isso que ele está dizendo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, ele tem uma briga interna, porque ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que ele está dizendo, quando Deus fala, o teu aparelho digestivo espiritual, ele não reconhece a voz de Deus, porque ele está corrompido. Ele falou assim, ele não entende, porque as coisas espirituais, elas são discernidas, elas são processadas, elas são digeridas. Então, quando alguém fala algo do céu para você, onde Noé, naquele tempo onde ele está construindo uma arca, ele diz assim, pessoal, vai vir chuva, é tempo de se arrepender e voltar os olhos para Deus. O homem natural, ele recebe essa comida espiritual e o sistema digestivo dele está torto, ele joga tudo para lugar escuso, ele não dá bola porque ele não processa na vida dele. Ele não gera fé no coração dele. Homem espiritual, homem natural. As coisas espirituais se digerem espiritualmente. Isso porque Paulo diz, mantenha a boa consciência. Mantém a tua capacidade de discernir as coisas. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. E o que é a figura de julgar? Ele consegue dividir a informação, processa ela, recebe o que está errado, ele joga fora. Julgai as coisas, retende o que é bom, a palavra de Deus diz,
Você julga o teu sistema digestivo e espiritual disso. Você recebe uma informação, você divide, processa, joga fora o que é ruim, retém o que é bom, e aí você vai sendo edificado e transformado e movendo com Deus. O homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, nós temos a mente de Cristo. E aí, o texto logo seguinte diz assim: eu não pude falar para vocês como homens espirituais. Versículo logo seguinte. Ele está dizendo tudo o que o homem espiritual faz. E ele fala para a igreja em Coríntios: eu não pude falar como espirituais para vocês. Porque vocês não conseguem discernir, o aparelho digestivo de vocês não está funcionando. Versículo 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Eu não pude falar com vocês as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, as profundezas de Deus. Eu tive que falar coisas básicas para você, porque vocês não conseguem suportar esse alimento. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pode suportar isso. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Ele está falando criança na fé, homem natural com carnal. E qual é a definição? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas e cobiças e as coisas da carne. Nós estamos operando nesse nível ainda. Não é assim que sois carnais e andais segundo homens? E ele diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, para a gente tentar concluir, o homem carnal, o homem natural, o cristão carnal, ele é salvo. E esse texto vai seguindo até o ponto, você creu em Deus, mas você não está se permitindo transformar e limpar e purificar ao ponto de começar a receber comida boa e desprezar a comida antiga. Aquele que rouba não roube mais, aquele que faz isso não faz mais. E Paulo vai seguindo no ponto, dizendo, eu não estou conseguindo falar com vocês as coisas do Espírito de Deus, do que Deus quer fazer nessa hora, porque o sistema de vocês está corrompido. Vocês ainda estão operando assim, eu não gosto disso, eu quero aquilo, eu sou desse, partidarismo, cobiças, invejas, ciúmes, tudo que é obras da carne. E aí Paulo segue dizendo o seguinte, vede como vocês estão edificando, porque vocês têm um fundamento, constroem coisa eterna na vida de vocês, começam a ajustar o crescimento de vocês, receber de Deus e construir essa arca que Deus quer fazer, e ouvir a voz de Deus nessa hora. Então, a minha palavra nessa manhã, os irmãos, é importante nós nos alimentarmos bem e nós temos o nosso discernimento funcionando. É importante o nosso sistema digestivo natural, nosso sistema digestivo emocional, mental e espiritual funcionando. O que acontece quando alguém fala mal de você ou não te valoriza? O que acontece quando alguém fala mal de você ou não te valoriza? O que pode acontecer? Essa comida entra e te afeta. Alguém faz um comentário sobre a tua vida negativo ou não te valoriza como você tem, essa comida você ouve, você diz assim, me sinto rejeitado, o que é isso? Você está comendo coisas que afetam a tua saúde emocional. Está entrando qualquer coisa. Mentalmente, decisões. Agora eu sei, eu vou fazer assim, mas isso biblicamente é insensato fazer esse tipo de coisa nesse momento. Não faz isso, tá?
faz sentido nenhum. Amém. Então, Deus, nessa hora, nesse cenário todo que nós temos, e que nós vamos exigir de nós combater o nosso combate, nós precisamos estar o mais saudáveis possíveis, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, em todas as áreas. Saudáveis. Isso significa comer bem e ter o nosso discernimento muito afiado. Amém. Porque, meu irmão, quando o nosso sistema está torto, o inimigo tem um prato cheio, ele engana, joga você para tudo que é lado. Eu falo assim, amém, é fácil. O inimigo joga você de um lado para o outro porque você não tem critério, entra e sai. Eu falo assim, ops. Um aparelho digestivo funcionando, ele diz assim, só enxergar uma comida que não é boa já causa um troço assim, ele já, não, nem vem. Não, mas é boa para os olhos. Lembra? O diabo é boa para os olhos. Mas o teu corpo, o teu sistema, o teu espírito dentro de ti, não. Então nós estamos sobrecarregando o nosso sistema. E eu digo sim, é uma palavra para os irmãos, nós temos que cuidar o que nós comemos hoje em dia. Amém. Temos que cuidar o que alimenta o nosso tempo de entretenimento. Tem que cuidar as pessoas que você anda, porque as más companhias corrompem. A má companhia corrompe o teu sistema e aí você começa a andar com pessoas que vão desviar o teu coração. Más companhias, más associações corrompem. Salmo 1, não anda, medita dia e noite. Glória a Deus. É uma mensagem elevadora e inspiradora nessa manhã. Quantos creem que é importante saber essas coisas? Amém. Eu sei que tem muitas pessoas que não querem saber. É melhor nem me dizer o que está acontecendo, pastor, eu prefiro assim, porque eu vou dormir e não... Amém. Olha o que nós podemos concluir. Nós estamos falando, agindo, comendo, pensando, tendo emoções e espiritualmente falando de maneira não espiritual. Está afetando a nossa lógica de operar. Então, como a gente pode... Quais são as instruções bíblicas, rapidamente para a gente concluir, instruções bíblicas para aprimorar e manter o teu discernimento intacto? A Bíblia fala, vigia e ora, para não cair em tentação. Você tem que estar vigilante em oração. Sede sóbrios e vigilantes, você precisa desenvolver uma vida sóbria e estar de sobreaviso e vigilante, atento, porque a qualquer hora o inimigo pode jogar alguma coisa e se você não estiver alerta, você cai e você vai ter as consequências. Um segundo texto que você lê é quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos. Jesus diz assim, eu vou lavar os teus pés. Aí Pedro diz assim, não, tu não vai me lavar nada, eu que vou ter que lavar. Não, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então lava tudo. Não, lava tudo não precisa. Precisa lavar os pés. Nós precisamos manter os nossos pés lavados, purificados. Regularmente. A Bíblia usa essa expressão, vós já estáis lavados pela palavra. Existe um lavar regenerador sobre a pregação da palavra que nos mantém limpos. A palavra de Deus é um rio que ele vai lavando o nosso coração e ajustando a nossa vida. Jesus diz que nós precisamos manter os nossos pés limpos. Então, vigiar e orar.
é uma atitude ativa para não entrar coisas. Então tem coisas que você pode atuar para não entrar lixo no teu sistema, e outra que você tem que deixar o teu sistema funcionar. Ele tem que estar bem saudável. A Bíblia fala que o sangue de Jesus é poderoso para lavar nossa consciência. Operar do sangue precioso de Cristo na nossa vida. Essa consciência nós temos que ter do operar, do lavar regenerador do Espírito em nosso coração. Então você tem o operar do sangue na nossa consciência. Vigia e ora sobre a pregação da palavra de Deus. Terceira coisa, ou quarta coisa. Isso nós podemos abrir 1 Coríntios 11. A ceia do Senhor, ela tem um objetivo de manter o nosso discernimento funcionando. Então, meu irmão, nos dias que nós vivemos, todos os domingos, toda semana, nós estamos sentados na mesa do Senhor. Não dá para não fazer essas coisas. No primeiro dia da semana, reunido para o partir do pão. Então, 1 Coríntios 11, o que ele está falando? Está falando da mesa do Senhor e das pessoas que vinham para a reunião da igreja para se aproveitar dos mais simples, que comiam em casa. E Paulo diz assim, come em casa, né? Come em casa. Isso aqui é algo importante, é uma mesa da família, é um aspecto da nossa caminhada cristã que você precisa. A mesa do Senhor desenvolve um aspecto na tua capacidade de discernimento de que as pessoas ao teu redor são importantes, não é só tu. Não, eu estou bem espiritualmente. Não, você precisa conviver com o corpo de Cristo. Você não discerne o corpo porque você acha... Paulo está dizendo assim, pessoal, considera os outros ao teu redor. Isso é um corpo de Cristo. É uma obra maior do que só você, só o que eu acho, que eu penso. Você precisa dessa convivência do corpo de Cristo. Amém? Então ele diz assim, quando vocês se reúnem, vocês estão se ajuntando para pior e não para melhor, porque vocês não estão discernindo o que está acontecendo. É a ceia do Senhor. E aí ele diz assim, não tendes porventura casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus. São palavras sérias que Paulo está orientando a igreja. Quando você não discerne a importância da ceia, a importância da família da fé, da igreja local, desse momento, nós estamos menosprezando a igreja de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí ele fala da importância do corpo de Cristo, da aliança e do sangue, do cálice da nova aliança. E versículo 26 ele diz assim, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que nós estamos aqui, nós estamos alinhando o nosso coração em cima do que Cristo fez e do que Cristo vai fazer. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente é réu do corpo e do sangue de Jesus. Isso são palavras duras, amém? São palavras sérias que nós estamos vendo aqui. E aí ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Pois quem come e bebe sem discernir, de novo, sem digerir, então é a mesma palavra que nós somos, sem o teu discernimento espiritual para entender o que está acontecendo nesse momento. O que acontece? Se você comer e não entender o que está acontecendo, você está comendo condenação, fraqueza, doença, e as pessoas não estão entendendo que isso é um lugar de alimento e de saúde e força. O que acontece com um sistema imunológico, um sistema digestivo e discernimento totalmente torto? Ele come o que é ruim e joga fora o que é bom. É isso. Ele faz escolhas erradas. Ele prefere coisas carnais e naturais do que coisas espirituais que são eternas e edificam. Eis a razão por que há entre vós fracos, doentes e não muitos que dormem. Então olha só a importância. Esse
esse evento que nós temos, se nós nos reunirmos só para esse evento, já valeu a pena o nosso encontro. Ele mantém curado o nosso espírito, a nossa posição em relação ao corpo de Cristo, em relação à eternidade, em relação ao que Cristo fez, ao que Ele está fazendo. Você está discernindo as coisas de Deus, e a Bíblia fala, você está recebendo força, cura e restauração. Mas se você não discernir o que está acontecendo, e não levar a sério, e não dar o valor devido, você está deixando de se alimentar e receber força, e está resultado disso fraqueza, doença, enfermidade, problemas. Então isso é parte da nossa jornada, do nosso combate da fé, nós estamos, amém, discernindo esses momentos, graças a Deus pela mesa do Senhor, amém, graças a Deus. Um outro ponto que nós precisamos trabalhar para manter o nosso discernimento correto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a ansiedade vai tomar o teu coração, vai a Deus e processa diante de Deus. Não deixa entrar no teu coração. Oração. Uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra. Uma vida de comunhão na igreja. É o que mantém você afiado e crescendo nessa hora. Não anda ansioso, em tudo conhecido diante de Deus. Então você processa, essa comida está te deixando ansioso. Ela está entrando no teu coração, está perdendo o teu sono, tu está preocupado com essa coisa. O que você faz? Você dobra os teus joelhos e diz assim, Deus, isso aqui é teu, vou colocar no teu coração. Senhor, toma conta dessa situação, não deixa me contaminar. A ansiedade abate a pessoa, a ansiedade é o oposto de fé, você afunda. Algo entrou no teu sistema que derrubou a tua fé, para algo impressionante, como a palavra diz, alguns tendo negado a boa consciência começam a afetar a fé. Oração sem cessar continuamente diante do Senhor, esse assunto está causando um mal-estar. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração só porque nós não processamos toda essa monte de pressão em Deus. E aí paz toma o teu coração e você mantém a tua caminhada de fé, combate esse combate, fé. Você não está deixando nada contaminar a tua jornada. Um outro ponto que você tem que fazer frequentemente: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Perdoa, perdão. Perdoa, perdão, perdoa. É uma maneira, é o sistema digestivo. Se você não perdoa, alguém te ofende, entra no teu sistema e você guarda rancor e amargura. A Bíblia fala que nós somos os atormentadores, estão sobre nós. Perdoa. Não deixa esse alimento entupir o teu sistema e causar dano na tua vida. Perdoa e perdão, perdoa, perdoa. Todo dia, Pai nosso que está no céu, esse é o pão de cada dia, perdoa as minhas faltas, Deus. Assim como eu estendo perdão, Senhor, perdoa. Mantenha o teu sistema limpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração puro. Pressão de todos os lados. Noé era um homem íntegro e justo, andava com Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Pastor, mas daí eu vou ter que ser um crente 24 horas para viver nessa terra. Exatamente isso. Amém? Amém? Nós vamos ter que ser crentes, cristãos 24 horas nessa hora. Mas pastor, se eu não fizer isso de maneira regular, o que vai acontecer? Você está todo contaminado por dentro e você não está discernindo as coisas de Deus dessa hora. Extremamente importante. Principalmente se você está à frente da tua família, à frente de pessoas responsáveis, você precisa estar afiado para ouvir a voz de Deus. Se você não desenvolve essas disciplinas espirituais regularmente, você não está enxergando o que está acontecendo nessa terra. Porque os teus sentidos estão embotados. Mas quando alguém se volta para Deus, o véu cai e ele consegue enxergar.
E mais um item para você. Nós precisamos praticar esses itens. Ok? Todos eles são praticar a oração, praticar a sobriedade, a vigilância, praticar perdão, praticar regularmente. O teu sistema tem que estar funcionando continuamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a pessoa passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e não consegue processar as coisas, vai para o hospital. Porque o que devia ter ido embora está contaminando tudo e ele pode ir ao óbito. Amém? Porque toda a contaminação que entrou no teu sistema, esse aparelho tem que dizer, não, vai embora, não fica aqui. Isso pode acontecer emocionalmente. Nossas emoções estão frangalho, porque nós não andamos em perdão, nós não entendemos toda a lógica de Deus, nós não crescemos e nós não liberamos essas amarras, essas coisas que nos... E nós ficamos presos e vão nos comendo por dentro. Amém? Vai comendo por dentro. O inimigo é muito sujo. Ele joga um veneno dentro de nós e ele explode de dentro para fora. Em todas as áreas, meus irmãos. Mas, acho que é o último ponto. Nós precisamos praticar a presença de Deus. Até que eu entrei na presença de Deus e vi, a presença de Deus processa as coisas. Uma vida de louvor, Deus habita no meio de louvor e adoração. É uma vida ativa no sentido de entreter a presença de Deus, porque na presença de Deus você enxerga o que está acontecendo ao teu redor. Salmo 73 diz. Salmo 1 diz, não anda no caminho, no conselho, na lógica desse mundo. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita dia e noite. Glória a Deus. Uma das coisas que eu queria orar nessa manhã é para Deus curar o teu aparelho digestivo. É para Deus curar o teu cérebro e curar o teu sistema imunológico. E te dar uma oportunidade de funcionar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, pela graça de Deus e operar e enxergar corretamente.